Olá, bem-vindos a mais um Hematotalks. Agora a gente começa uma sessão falando um pouco sobre linfomas raros. Então, linfomas que não são tão habituais no nosso dia a dia. Bom, um dos linfomas, então, menos frequente são os linfomas de células T. Então, como a gente já disse algumas vezes, a gente divide os linfomas desde agressivos, indolentes, dependendo da característica clínica do paciente, da apresentação, como também dependendo da célula de origem. E, basicamente, a gente divide em linfomas de células B ou T e os NKs também. Thaís, conta um pouco mais sobre os linfomas de células T. Então, é muito interessante a gente falar sobre linfoma de células T. Eu acho que é uma necessidade não atingida ou não atendida. Então, os linfomas não Hodgkin de células T, apesar de serem colocados numa mesma categoria, são entidades muito distintas e não são realmente os mais frequentes, né? Então, a gente vai ver com uma menor frequência quando a gente compara com o linfoma não Hodgkin B. E eles são tão distintos entre si que eles podem ser separados por subtipos, mas também pela apresentação clínica. Uma forma da gente dividi-los é como eles se apresentam clinicamente. Então, eles podem ser nodais, com aumento de linfonodos, extranodais, ou seja, quando eles não se apresentam, são linfomas, mas que não se apresentam nos linfonodos, como o NKT nasal, que é o que se apresenta na cavidade nasal, os linfomas do trato gastrointestinal, os cutâneos, né? Então, a gente divide nodais, extranodais, cutâneos. Os cutâneos entram numa classificação separada porque, a despeito deles serem linfomas T, a sua grande maioria está representada pela micose fungoide e síndrome de Sézary, em que a micose fungoide pode ter um comportamento mais indolente, até comportamentos mais agressivos, como a síndrome de Sézary e a forma leucêmica. Então, eu vou falar uma entidade de cada um, né, ou duas. No linfoma de células T periféricas, nodais, a gente tem o NKT extranodal, que se chama antigo NKT nasal, mas como ele pode ter apresentação no trato gastrointestinal, a gente mudou, então... Ou até na pele. Ou até na pele, NKT extranodal. Os cutâneos, como eu já falei previamente, micose fungoide, síndrome Sézary, lembrando que a grande maioria das micoses fungoides, elas terão um comportamento indolente e serão tratadas exclusivamente pelos dermatologistas. Já nas suas formas mais avançadas, aí sim a gente precisa de intervenção do hematologista. E das formas leucêmicas, em que o subtipo mais aventado é a leucemia linfoma células T do adulto, que está associada ao HTLV. Existem vários outros, inclusive com inclusão de 30 novas categorias nessa nova classificação da Organização Mundial de Saúde. E apesar de, como eu mostrei, serem muito diversos do ponto de vista clínico, laboratorial, morfológico, eles ainda são tratados de formas muito semelhantes. Tem um subtipo que ganhou muita ênfase recentemente, que é um subtipo de linfoma T, que eu gostaria que você falasse para mim, que é o linfoma de células T periféricas, anaplásico, ALK negativo associado a prótese de silicone. Bom, então essa é uma entidade nova. Ela é descrita, mais nova que a gente. Ela é descrita no finalzinho dos anos 90. E recentemente que foi incorporada pela Organização Mundial de Saúde, definindo-se como, então, um subtipo de linfoma. E o que está relacionado a esse desenvolvimento do linfoma é justamente a presença do implante. Então, ele foi descrito no implante mamário, mas ele pode ser qualquer outro implante. Até com tela mesmo cirúrgica, próteses articulares também já têm sido descritas. E o gatilho para se desenvolver é um processo inflamatório crônico. Então, a gente sabe que diversos linfomas, eles têm um gatilho, seja uma infecção, como você bem colocou, nos outros subtipos de linfoma T, então, seja o EBV, seja o HTLV, que são vírus que são um gatilho para o desenvolvimento do linfoma, como nesse caso, a presença de um corpo extra ali, que vai desenvolver um processo inflamatório crônico, e isso vai levar ao processo do linfoma. Como que ele se apresenta, esse subtipo que a gente apelida de BIA? Então, você tem, na maioria das vezes, um acúmulo de líquido, um seroma, ao redor da prótese, ao redor da cápsula que se forma em volta da prótese. E a mulher, na grande maioria das vezes, né, o paciente vai notar um aumento do volume da mama, pode ter hiperemia, pode ter calor local, pode, inclusive, ter o comprometimento da pele em casos mais avançados e menos frequentes.
E também pode se apresentar como uma tumoração, como uma massa. E, inclusive, sendo um diagnóstico diferencial de câncer de mama. Qual é ali a dica, né? Então, câncer de mama, a gente vai ver uma lesão no parênquima, no tecido da mama. E aqui, na grande maioria das vezes, a gente, quando vê essa presença da tumoração, ela tá mais relacionada à cápsula. Então, ela gruda na cápsula e o parênquima, o tecido mamário, está preservado. É muito interessante você falar, porque como esse paciente, na grande maioria das vezes, vai procurar o plástico ou o mastologista, e como a célula tumoral desse subtipo específico de linfoma T é uma célula que está no seroma, se a material não for coletado de forma correta, a gente não faz o diagnóstico. Exatamente. Então, apesar disso, o tratamento o prognóstico é muito bom, né? O problema é o subdiagnóstico, né? Então, realmente, acho que a gente teve muitos casos, e ainda deve ter muitos casos que são subdiagnosticados, porque a grande maioria das vezes, então, é o líquido. Se esse médico punciona o líquido e despreza, sem fazer análise, ou mesmo que faça uma análise, mas sem especificamente a imunofenotipagem dessas células, que deve ser feita de forma rápida, porque senão você perde a qualidade daquele material, você não dá o diagnóstico. E qual é o tratamento em relação a isso? É justamente tirar o gatilho. Então, por isso, por muito tempo, a gente não fez o diagnóstico, porque a apresentação clássica é um seroma tardio. E quando a conduta para um seroma tardio, troca da prótese com retirada da cápsula. E aí se desprezava e não fazia o diagnóstico. Então, quando a gente começou a conhecer a entidade, aumentou exponencialmente o número de casos. Sim, o tratamento é retirada do gatilho. Da cápsula e da prótese. E na grande maioria das vezes a gente não indica a colocação novamente, porque há um perfil genético suscetível, mais um estímulo antigênico, então o ideal é que não se coloque a prótese. Não. Vai acontecer em todos os pacientes que colocam prótese? Ou em todas as próteses? Então, tem algumas discussões em relação a isso, que que muitas vezes se discute, então, é justamente em relação à textura da prótese, e uma textura que tenha uma maior superfície de contato, que vai, então, predispor a essa inflamação, como também, às vezes, o biofilme, uma infecção ali da prótese, então, o desenvolvimento de bactérias, que vai desencadear esse processo inflamatório. Então, bem como você colocou, a grande maioria das vezes vai se apresentar como um seroma, como um acúmulo de líquido, a gente vai tratar retirando a prótese, retirando a cápsula, não precisa mexer no parênquima, no tecido mamário, mas a gente acaba não indicando recolocar a prótese. Não é proibitivo, mas há um fator de risco adicional para a ocorrência novamente. Alguns casos a gente pode lançar mão da radioterapia, mas menos frequente. Em outros casos também da quimioimunoterapia, principalmente quando os pacientes se apresentam com tumorações, esses casos geralmente vão pior, ou quando tem comprometimento da pele, quando tem comprometimento de outros linfonodos, ou até mais distante, né? Então, eu tive já uma paciente que ela tinha uma apresentação como tumoração grudado na cápsula, linfonodo axilar e comprometimento hepático. E é um dos tratamentos que a gente tem, a da quimioimunoterapia, que foi um dos avanços do linfoma de células T. Bem como você colocou já, os linfomas de células T, justamente pela sua menor incidência, o tratamento, eles acabam sendo colocados todos no mesmo balaio, e o tratamento vem do que a gente conhece dos linfomas de células B. Recentemente até, né, porque foi nesses últimos 10 anos, a gente teve a incorporação do anticorpo CD30, um anticorpo droga conjugado, brentuximab, que trouxe grandes melhoras no tratamento. Ganho de progressão, ganho de sobrevida global. Para esses pacientes que têm linfoma de células T, e não necessariamente que expressam o CD30. Né? Tinha-se uma dúvida se a quantidade de expressão do CD30 teria impacto em resposta, e hoje a gente sabe que não tem impacto em resposta. Então, como você falou, a grande maioria dos T's ainda são tratados de forma semelhante, como com quimioimunoterapia, de preferência com transplante autólogo, em primeira linha. A exceção é o associado à prótese, o NKT também tem um tratamento específico, e as ATLs e as lesões cutâneas também, mas os nodais são tratados de forma semelhante. A gente teve um avanço, continua avançando, tem novas drogas, mas em comparado com o B, a gente teria muito a caminhar.
né? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente já teve um avanço com melhora das taxas de resposta. E mais do que isso, eu sempre falo que o estudo do brentuximab, que é o Echelon 2, ele trouxe qualidade clínica nos estudos do T, né? Que a maioria eram retrospectivos, observacionais, baseado em pequenas coleções de dados. Então, a gente pode falar, sim, que o brentuximab CHP, que é esse esquema, ele é o backbone para a maioria dos linfomas T nodais, especialmente para os anaplásicos, né? Que foi o desenho do estudo. Que tem a maior taxa de pacientes incluídos no estudo, isso, né? Exatamente. Mas que esse estudo não teve poder de acompanhar os outros subtipos, mas deve sim ser avaliado, especialmente no CD30 positivos. Ele deve ser considerado uma opção de tratamento. Bom, uma das coisas para a gente fechar sobre os linfomas de célula T é justamente falar sobre o conhecimento dele. Então, a gente só vai avançar em etapas de diagnóstico, em etapas de tratamento, se a gente conhecer a doença. E aí, acho que a gente deve falar, é nossa obrigação falar do projeto do T-Cell Project, que nasce na Itália e também vem para o Brasil, para a gente justamente conhecer melhor a nossa população. A gente sabe que o linfoma de células T é bem heterogêneo e ele tem uma heterogeneidade a depender da geografia também. Então, a gente vê diferença na proporção de incidência dos subtipos de linfoma de células T a depender da região que a gente está. Muitas vezes atrelado justamente também à epidemiologia de alguns vírus. A Thais apresentou ano passado no ASH alguns dados do T-Cell Project. Queria que você comentasse. Então, isso que você falou é muito importante. Então, a gente está diante de um linfoma raro, em que é difícil o diagnóstico e que a epidemiologia é diferente, porque ele tem um driven muito importante viral. E a gente, no Registro Brasileiro de Linfoma T, o estudo que é comandado pelo professor Chiattoni, a gente teve a oportunidade de avaliar os dados da América Latina, né? Então, a gente observou que a taxa, nosso primeiro linfoma mais frequente dentre os T's é o linfoma de células T periféricas sem outras especificações, como é na maior parte do mundo, mas que o nosso segundo subtipo mais frequente é a leucemia linfoma células T do adulto, que é uma doença driven, ou seja, mediada por HTLV. E a incidência em países como Colômbia, Bolívia, chega a 60%. Ou seja, uma doença que é clonal, grave, mas é prevenível, né? Porque ela é mediada por um vírus em que a sua grande maioria é de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, ou através da amamentação, através do parto, através de transfusão de sangue, que diminuiu muito com a testagem. Então, a gente tem uma epidemiologia diferente. Infelizmente, os desfechos ainda não são favoráveis, com taxas de resposta de uma maneira geral em torno de 50% a 60%, mas o conhecimento, sem dúvida nenhuma, é poder para que a gente possa ter novos tratamentos, novas guias e cada vez mais personalizar esse tratamento, personalizar a terapêutica dentre esses vários subtipos. E aí foi muito interessante que recentemente eu participei de um workshop de T e perguntaram o que você espera do linfoma T daqui a 10 anos. Eu, sem dúvida nenhuma, espero subtipos e que a gente esteja tratando diferente esses linfomas no futuro. Eu acho que a personalização dos linfomas, a subcategorização vai fazer com que a gente trate de forma individualizada e melhor esse paciente, que a gente ainda tem déficit quando a gente compara com B. Sim, com certeza. E dando continuidade, então, aos nossos linfomas menos frequentes, a gente fala que o linfoma de Hodgkin é altamente incidente, prevalente, etc. Se conhece muito sobre Hodgkin. E a gente se conhece muito. Mas tem um subtipo de linfoma de Hodgkin, não clássico, que chama linfoma de Hodgkin predominância linfocítica nodular, ou POPCOR. Bom, então, falando sobre o linfoma de Hodgkin, né? A gente tem 5 classificações patológicas, né? Que é a esclerose nodular, celularidade mista, depressão linfocítica, rico em linfócito, que são os clássicos. E predominância linfocítica nodular, que é considerado o não clássico. O linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica nodular, ele apesar de estar dentro da categoria do linfoma de Hodgkin, justamente porque ele tem a célula de Ristenberg, né, que é tão famosa, tão conhecida, que é as células em olho de coruja, que foram descritas, né, classicamente por Reed e Steinberg praticamente ao mesmo tempo, ele se comporta muito mais como não Hodgkin. Por quê? Ele é uma doença
indolente, De ou seja, linfócitos Bs. linfócitos B, longuíssima evolução, indolente e incurável, diferente do Hodgkin, que a gente geralmente faz um tratamento curativo. Então, esses pacientes, apesar de ter sido colocados muito tempo no Hodgkin, hoje em dia eles são cada vez mais avaliados e tratados de formas diferentes. Então, existe um estudo que avalia os últimos 10 anos de predominância linfocítica nodular do Memorial Sloan Kettering, em que mostrou que os pacientes que eram tratados ou os que eram observados não houve diferença de sobrevida, justamente porque eles têm a tendência de recair, de ter atividade, remissão, de forma muito semelhante ao paciente com linfoma não Hodgkin indolente. Então, hoje em dia é aceito sim o tratamento com quimioterapia, radioterapia, quando há critério para tal, ou seja, doença volumosa, doença que comprime algum órgão, sintomas constitucionais. Mas o paciente que não tem sintoma, tendo em vista sua característica incurável e indolente, ele pode ser observado. Então, a observação clínica ela é permitida e indicada na maioria das vezes para esses pacientes. E eu sempre falo, observação clínica não é não fazer nada. Observação clínica é uma observação ativa, com exames clínicos, laboratoriais, de imagem e biópsias sucessivas se necessários. Obviamente que eles podem transformar para subtipos mais agressivos dentro do Hodgkin, até do não Hodgkin, né? Eles têm essa característica, mas na sua história natural, eles têm longuíssimos prazos de sobrevida, de sobrevida de progressão e sem necessidade de intervenção. A grande parte das vezes a gente lança a mão da radioterapia, né? Mas em alguns casos que a gente precisa de quimioimunoterapia, quando os pacientes têm uma doença realmente mais avançada, com comprometimento mais extenso, o tratamento não é, apesar de não ele estar como Hodgkin, o tratamento não é igual a gente faz no linfoma de Hodgkin. Até porque esse linfoma, na sua grande maioria das vezes, é CD20 positivo, que é o marcador, né, de não Hodgkin, B. Então, você pode lançar a mão de backbones que são híbridos, como rituximab ABVD, ou então o próprio R-CHOP, bom de RCVP, a depender da intensidade. Então, você pode lançar mão de tratamentos clássicos para não Hodgkin. Isso gera, às vezes, muita estranheza do paciente, de sua família, quando ele vai pesquisar, falando, doutor, mas como é que você está fazendo observação no linfoma de Hodgkin? Não é o linfoma de Hodgkin, é o linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica nodular. Como é que você está indicando esse tratamento sem imuno ou com R-CHOP para um paciente? Porque ele não é um Hodgkin clássico. Então, é muito importante a gente fazer essa segregação. Esse é um outro subtipo de linfoma de Hodgkin. Não, e até interessante, como você comentou, essa marcação do CD20, que é muito clássica do linfócito B, ele pode estar no Hodgkin, que também é uma célula B. Mas, apesar dele ser positivo ou negativo no Hodgkin clássico, a gente não lança a mão do rituximab. Em contrapartida, no predominância linfocítica nodular, ele é CD20 positivo, e aí a gente lança a mão das combinações com base no rituximab. E na classificação da Organização Mundial de Saúde, recentemente, a gente teve, inclusive, uma diferenciação histológica, né, entre A, B, C, D e E, que é quando esse predominância linfocítica nodular se aproxima de um difuso de grandes células B, células grandes, mais alteradas, com nucleolo mais evidente. Então, quando ela tem uma categoria próximo do D e do E, você poderia tratá-lo mais classicamente como um difuso, de forma mais segura, né? Então, isso é muito importante. Então, é uma entidade muito conhecida há muito tempo, mas que houve mudança na abordagem e que tem que ser entendida de forma separada, diferente do linfoma de Hodgkin. Muito bem. E aí eu queria, nesse nosso capítulo de linfomas raros, queria que você falasse um pouquinho para mim sobre PTLD, o que significa, como se apresenta e como é que a gente trata esses linfomas. Então, o PTLD, classicamente, esse nome se diz aos linfomas pós-transplante. Mas que hoje em dia, na última atualização, a gente já coloca como pacientes relacionados à imunossupressão. Porque o grande gatilho não é o transplante em si, é justamente a imunossupressão que acompanha o transplante. E aí, em outras doenças que também levam uma imunossupressão prolongada, você também poderia desenvolver esse tipo de linfoma. Os PTLDs, então, eles podem ocorrer classicamente pós-transplante de medula, que é bem mais raro da gente ver, como pós-transplante de órgão sólido, principalmente rim, fígado, que são os transplantes que são mais frequentes, mas pode ser pós qualquer subtipo de transplante. Ele também tem uma correlação com um vírus, o EBV. Então, o EBV faz parte também da fisiopatologia
do desenvolvimento do PTLD, assim como o uso de imunossupressores. E aí, quando a gente vai falar de tratamento, o tratamento também vai estar relacionado a justamente os gatilhos. A gente tem os tratamentos, então, a primeira etapa do tratamento é se o paciente estiver em uso de imunossupressor, a gente tentar reduzir a dose do imunossupressor. Que na prática, eu confesso que às vezes é muito difícil esse manejo, principalmente pós-transplante dos órgãos sólidos, com receio de você perder o enxerto ou ter algum impacto no transplante. Especialmente se esse transplante foi precoce, né? Também, se ele acabou de acontecer. Exatamente. A gente pode também ter o desenvolvimento, seja precoce, logo após o transplante, como também pode ser tardio, em pacientes que já transplantaram há muito tempo. Depois, a gente pode usar o uso do rituximab em monoterapia, em alguns casos, e outros que falham ao uso do rituximab em monoterapia ou que se apresentam de formas mais agressivas, até com subtipo de Burkitt na apresentação, a gente já pode iniciar com um tratamento combinado de quimio-imunoterapia. E aí é muito interessante você falar que a PTLD tem essa categoria e aí histologicamente ela pode se apresentar como um difuso de grandes células B, como um Burkitt, ou até mesmo como um Hodgkin, né? Como linfoma T, exatamente. Inclusive. E aí o tratamento, quando chega nesse momento da poliquimioterapia, vai respeitar o subtipo histológico com o qual ele está se apresentando. Sim, exatamente. Só lembrando exatamente isso. Se ele se apresenta de uma forma mais agressiva, é melhor a gente já ir para quimio-imunoterapia combinada. Quando ele se apresenta de uma forma mais branda, a gente pode tentar iniciar com rituximab em imunoterapia e o manejo da imunossupressão. E depois, se os pacientes não respondem a essa conduta inicial, partir para o tratamento combinado. Assim também como o uso de radioterapia, em alguns casos, seja combinado ou não. Mas está muito relacionado à imunossupressão. Isso acho que é a grande mensagem desse subtipo de linfoma. E acho que é por isso que também teve atualização, né? Na nova classificação vem muito claramente que ele é associado à imunossupressão, né? Ao subtipo do PTLD. Então, não só o transplante, mas como outras doenças que vão levar a esse estado. E, como também no linfoma de células T, fazendo o gancho final, a gente tem a ideia de, então, se formar também projetos onde a gente tenha um conhecimento maior sobre o desenvolvimento da doença e também como manejo da doença. Dessa forma, então, a gente encerra o nosso primeiro capítulo de linfomas raros e nós esperamos vocês para o próximo café e o próximo capítulo desse linfomas raros. Aceitamos sugestões, inclusive. Quais linfomas raros que vamos falar nos próximos? Veremos.